Você já se sentiu preso ao chão? Preso pela rotina, pelas opiniões alheias, pelas tempestades inesperadas da vida, pelas suas próprias limitações? Você olha para o céu e, no fundo da sua alma, sente que foi criado para voar, para alcançar lugares mais altos, porém algo parece te manter acorrentado à mediocridade, ao comum, ao nível do chão. Se essa sensação ressoa em seu espírito, saiba que ela não é uma sensação isolada ou um delírio. É a sua verdadeira natureza, criada por Deus, clamando para se manifestar. É o eco de um chamado divino para que você desenvolva uma mentalidade de águia, de acordo com o cristianismo. Na criação de Deus, nenhum símbolo é por acaso. E a águia, reverenciada em culturas e até mesmo nas escrituras como a rainha dos céus, carrega em si os segredos para uma vida de propósito, clareza e domínio. Ela não é a ave mais forte nem a maior, mas sua atitude, sua visão e sua coragem a distinguem de todas as outras. Ela não compete por migalhas no chão. Ela caça das alturas. Ela não foge da tempestade. Ela a usa para voar ainda mais alto. O que a vida e os instintos desse animal fascinante podem nos ensinar sobre nossa própria jornada espiritual. O que significa, na prática, trocar a nossa visão de galinha, focada apenas no cisco à nossa frente, pela visão panorâmica da águia, que enxerga a linha do horizonte inteiro? Nesta mensagem, vamos mergulhar fundo nos princípios da mentalidade de águia sob uma ótica bíblica. Vamos descobrir como desenvolver a visão de longo alcance que Deus tem para nós, como usar as tempestades da vida como impulso para o crescimento e como abraçar o doloroso, mas necessário, processo de renovação para alçar voos mais altos que nunca imaginamos serem possíveis. Esta não é uma mensagem para quem se contenta em viver preso ao chão. É um chamado para aqueles que sentem, no seu interior, que nasceram para voos nas alturas. Se você está pronto para aprender a abrir suas asas e levantar voo, fique até o final dessa mensagem. E como um primeiro ato de quem decide voar, já se inscreva no canal Mindset Cristão. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outras águias em potencial e declare nos comentários: Eu nasci para voar alto. Capítulo 1. Visão de águia. O primeiro e mais distintivo atributo da águia é a sua visão. Uma águia pode enxergar uma pequena presa a quilômetros de distância, enquanto outras aves estão focadas no que está imediatamente ao seu redor. A águia opera a partir de uma perspectiva macro. Ela vê o quadro completo. Sua visão não é apenas aguçada, ela é estratégica. E aqui reside a nossa primeira lição fundamental. Você nunca voará mais alto do que a sua visão alcança. A maioria das pessoas vive com uma visão de galinha. A galinha passa o dia inteiro ciscando, com a cabeça baixa, focada apenas no próximo grão, na próxima migalha, no pequeno problema à sua frente. Sua vida é uma reação constante ao imediato. Pagar a conta do fim do mês, resolver a briga de hoje, apagar o incêndio do momento. Não há planejamento de longo prazo. Não há um senso de destino. A vida é apenas uma sucessão de diferentes situações ou de ciscos diários. A mentalidade de águia, por outro lado, é a capacidade de levantar a cabeça do chão e enxergar o horizonte que Deus tem para você. É parar de viver apenas para o agora e começar a viver a partir do que está por vir. É o que a Bíblia chama de ter uma visão de propósito. Em Provérbios 29:18, a palavra nos adverte: onde não há revelação divina, o povo se desvia. A palavra hebraica para revelação aqui é chazon, que significa uma visão, um plano, uma direção clara vinda de Deus. Sem essa visão, o povo se desvia, ou seja, vive sem rumo, ciscando como galinhas.
Ter uma visão de águia não significa ignorar os problemas do presente. Significa que os problemas do presente são vistos através da lente do propósito futuro. O estudo cansativo de hoje não é um fardo, é o treinamento para o ministério ou a carreira que Deus te chamou para ter. A economia financeira de hoje não é privação, é o alicerce para a liberdade e a generosidade de amanhã. O ato de perdoar uma ofensa hoje não é fraqueza, é a preparação do seu coração para os relacionamentos profundos e restaurados que Deus planejou para você. A águia do alto não se distrai com cada movimento no chão. Ela foca em seu alvo. Da mesma forma, quando você tem uma visão clara do seu propósito em Deus, as pequenas distrações, as críticas e as opiniões alheias perdem a força. Você para de competir com as outras galinhas no galinheiro, porque você sabe que está em uma missão diferente. Sua competição não é horizontal, com os outros, é vertical, com a versão de si mesmo que você ainda não se tornou. Como desenvolver essa visão de águia na prática? Busque a visão em oração. A visão não é algo que você inventa, é algo que você recebe. Gaste tempo em silêncio diante de Deus, com um caderno na mão, e pergunte: Senhor, qual é a visão de longo prazo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério? O que o Senhor quer construir através de mim? Escreva a visão. O profeta Abacuque recebeu uma ordem clara de Deus. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Abacuque 2:2. Escrever seus objetivos e o propósito que Deus te deu os torna concretos. Coloque-os em um lugar visível. Leia-os todos os dias. Isso mantém sua mente focada no horizonte, e não apenas no chão. Alinhe suas ações à visão divina. Uma visão sem ação é apenas uma alucinação. Comece a tomar pequenas decisões diárias que estejam alinhadas com o lugar onde você quer chegar. Se sua visão é ter saúde, comece a se exercitar hoje. Se sua visão é ter sabedoria, comece a ler a Bíblia e bons livros hoje. Cada pequena ação é um bater de asas na direção do seu destino. A visão da águia é o que te dá clareza, e a clareza é a mãe do foco. Sem ela, você viverá para sempre reagindo às circunstâncias, em vez de criar o futuro que Deus sonhou para você. Capítulo 2. A águia e a tempestade. Usando a adversidade para subir. O segundo comportamento fascinante da águia é a sua relação com a tempestade. Enquanto a maioria das aves foge e se esconde quando a tempestade se aproxima, a águia faz o oposto. Ela voa em direção à tempestade. Ela abre suas asas majestosas e usa a força dos ventos contrários, não para ser derrubada, mas para ser impulsionada para cima, voando acima das nuvens escuras, para um lugar de calmaria e luz onde nenhuma outra ave consegue chegar. Esta é, talvez, a metáfora mais poderosa para a resiliência cristã. A vida de ninguém é isenta de tempestades. Elas vêm para todos. Tempestades financeiras, tempestades na saúde, tempestades nos relacionamentos, tempestades emocionais. A mentalidade de galinha nos ensina a correr e nos esconder. Ficamos paralisados pelo medo, reclamamos da chuva, nos sentimos vítimas da situação. A mentalidade de águia, no entanto, nos ensina a encarar a tempestade de frente e a nos perguntar: como eu posso usar a força deste vento contrário para me levar a um lugar mais alto? O apóstolo Paulo viveu essa mentalidade na prática. Em 2 Coríntios 12, ele fala de um espinho na carne, uma tempestade persistente em sua vida. Ele orou 3 vezes para que Deus o removesse. A resposta de Deus não foi acalmar a tempestade, mas dar a Paulo uma nova perspectiva sobre ela. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A resposta de Paulo a essa revelação foi uma mudança de mentalidade de uma verdadeira águia.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo aprendeu a usar o vento contrário da sua fraqueza, para ser impulsionado para um nível mais alto de dependência e poder em Cristo. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? A tempestade da crítica. Em vez de se esconder e se sentir ferido, use a crítica como um vento para te impulsionar a um nível mais alto de excelência e de dependência da aprovação de Deus, e não dos homens. A tempestade da perda. Em vez de se afogar na dor, use o vento da perda para te levar a um nível mais alto de intimidade com Deus, o único que pode preencher todo o vazio interno do nosso coração. A tempestade do fracasso. Em vez de se paralisar pela vergonha, use o vento do fracasso para te impulsionar a um nível mais alto de humildade, aprendizado e resiliência. Os filósofos estoicos, como o imperador romano Marco Aurélio, tinham um princípio que se alinha a isso. Eles ensinavam que não podemos controlar os eventos externos à tempestade, mas podemos controlar totalmente a nossa reação a eles. Eles chamavam isso de a arte da aquiescência. Aceitar o que não podemos mudar e focar em agir com virtude dentro da situação que estamos vivendo. Para o cristão, isso vai além. Nós não apenas aceitamos a tempestade, nós, pela fé, a usamos ativamente como uma ferramenta de Deus para o nosso crescimento. Índia não tem medo da tempestade, porque ela foi projetada para voar acima dela. E você, como filho de Deus, também foi projetado para reinar sobre as suas circunstâncias, e não para ser uma vítima delas. A Bíblia nos promete em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas inclui-se as tempestades. A próxima vez que uma tempestade surgir em sua vida, resista ao instinto de galinha de correr e se esconder. Pare, respire fundo e faça a oração da águia. Senhor, eu não vou fugir desta tempestade. Ensina-me a abrir as asas da minha fé e a usar a força deste vento contrário para me levar para mais perto de Ti, para um lugar mais alto, acima das nuvens da minha dúvida e do meu medo. Capítulo 3. A solitude da águia. O poder do isolamento estratégico. O terceiro aspecto da mentalidade da águia é a sua relação com a solitude. A águia é uma ave que, embora possa ter um parceiro para a vida toda, passa muito tempo sozinha, voando nas alturas, construindo seu ninho em penhascos remotos, longe do barulho e da agitação do chão. Ela entende instintivamente o poder do isolamento estratégico. Em nossa cultura hiperconectada, barulhenta e extrovertida, a solitude é frequentemente vista como algo negativo, como solidão ou isolamento social. Estamos constantemente sendo bombardeados por notificações, mensagens, notícias, opiniões. O silêncio se tornou um artigo de luxo e muitos têm medo dele. Mas a mentalidade de águia nos ensina que o tempo de solitude não é um tempo de solidão, mas um tempo de fortalecimento, de recarga e de alinhamento. É no silêncio das alturas que a águia afia sua visão e descansa suas asas. É no silêncio da presença de Deus que nós afiamos nosso discernimento e descansamos nossa alma. Jesus, o nosso maior exemplo, praticava a solitude estratégica constantemente. Os evangelhos estão repletos de passagens como: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Lucas 5,16. Ou, tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar à parte, Mateus 14,23. Por que Jesus, o Filho de Deus, precisava desses momentos? Porque ele sabia que a clareza da sua missão e o poder para cumpri-la vinham de sua conexão íntima com o Senhor.
longe das demandas e do barulho da multidão. Se Jesus precisava disso, quanto mais nós? Muitos de nós vivemos espiritualmente exaustos porque nunca nos retiramos para o penhasco. Estamos sempre no meio da multidão, seja a multidão do trabalho, da família, das redes sociais. E sem perceber, a voz da multidão começa a se tornar mais alta em nossas mentes do que a voz de Deus. Começamos a tomar decisões baseadas no que os outros esperam, no que é popular, no que vai gerar mais likes, em vez de nos basearmos na direção clara que vem do alto. A solitude estratégica é o seu tempo de manutenção da águia. É onde você recalibra sua visão. Longe do barulho, você consegue novamente ouvir a voz de Deus e se lembrar do propósito de longo prazo. Você para de olhar para os ciscos e volta a olhar para o horizonte. Fortalece sua identidade. É no secreto com Deus que você é lembrado de quem você realmente é. Filho amado, herdeiro, mais que vencedor. Essa convicção, forjada na solitude, te dá a força para não se abalar com as críticas ou a necessidade de aprovação da multidão. Recebe estratégias divinas. Muitas das maiores revelações e estratégias da Bíblia foram dadas em momentos de solitude. Moisés no Monte Sinai, Elias na caverna, João na ilha de Pátimos. Deus muitas vezes espera que nos aquietemos para nos dar as instruções para a próxima fase da nossa jornada. É importante distinguir solitude de isolamento. O isolamento é uma fuga motivada pelo medo, pela dor ou pela amargura. A solitude é uma busca estratégica motivada pelo desejo de crescimento e conexão com Deus. A águia não fica para sempre no ninho. Ela se retira para se fortalecer e depois volta a voar e a caçar com mais eficácia. Como praticar a solitude da águia em uma vida agitada? Comece pequeno, desligue o celular por 30 minutos e apenas fique em silêncio na presença de Deus. Acorde 20 minutos mais cedo para orar e ler a palavra antes que a casa acorde e seu dia comece. Faça uma caminhada na natureza sozinho, sem fones de ouvido, apenas conversando com Deus. Não subestime o poder desses pequenos momentos de voo solitário. Eles são o combustível que te permitirá enfrentar as tempestades e manter o foco em sua visão. Sem a disciplina da solitude, você pode até bater as asas, mas nunca terá a força para voar nas grandes alturas que Deus planejou para você. Capítulo 4. O processo de renovação. Chegamos ao aspecto mais doloroso, mais profundo e mais transformador da mentalidade da águia: o seu processo de renovação. Por volta dos 40 anos, a águia enfrenta uma crise de meia-idade. Suas garras ficam longas e flexíveis, incapazes de agarrar as presas. Seu bico longo e pontudo se curva, dificultando a alimentação. Suas asas, envelhecidas e pesadas, tornam o voo um esforço exaustivo. Nesse ponto, ela tem apenas duas opções: morrer ou enfrentar um processo de renovação que dura cerca de 150 dias. Se ela escolhe viver, ela voa para o topo de uma montanha e se retira em um ninho. Lá, ela começa um processo brutal. Primeiro, ela bate o bico contra uma rocha até que ele se quebre e caia. Então ela espera o novo bico crescer. Com o novo bico, ela arranca uma por uma suas velhas garras. E quando as novas garras nascem, ela começa a arrancar suas velhas e pesadas penas. Somente após esses 5 meses de dor, isolamento e transformação, a águia renasce, pronta para viver mais 30 ou 40 anos. Essa é a metáfora mais poderosa para o quebrantamento e a renovação espiritual que Deus quer operar em nossas vidas. Muitos de nós chegamos a um ponto em nossa caminhada onde nossas ferramentas antigas já não funcionam mais. O bico das nossas próprias ideias e estratégias já não consegue mais nos alimentar espiritualmente. As garras dos nossos velhos hábitos
Relacionamentos tóxicos e pecados de estimação nos impedem de agarrar as novas oportunidades de Deus. As penas do nosso orgulho, da nossa autossuficiência e das nossas mágoas passadas se tornaram um peso que nos impede de voar alto. Nesse ponto, assim como a águia, temos duas escolhas: continuar definhando com nossas velhas ferramentas até a morte espiritual, ou ter a coragem de subir ao monte de Deus e enfrentar o doloroso processo de renovação. O que significa quebrar o bico? Significa quebrar nossas próprias ideias, nossa teimosia, nossa certeza de que sabemos o melhor caminho. É o ato de se render a Deus e dizer: Senhor, minhas estratégias falharam, eu não sei mais o que fazer. Quebra o meu orgulho intelectual e faz crescer em mim um bico novo, de acordo com a tua sabedoria. O que significa arrancar as garras? Significa tomar a decisão dolorosa de arrancar da sua vida os hábitos, os vícios, os relacionamentos e as mentalidades que estão te prendendo ao chão. É um ato de renúncia radical, de cortar pela raiz aquilo que te impede de se apossar das bênçãos de Deus. O que significa arrancar as penas? Significa se despir do peso do passado. Arrancar as penas da amargura, do ressentimento, da culpa, da vergonha. É um processo de perdão, perdoar os outros e perdoar a si mesmo, para que você possa voar leve novamente. Este processo de renovação é o que a Bíblia chama de santificação. É um processo, não um evento. E dói. Quebrar o orgulho dói. Arrancar um hábito antigo dói. Liberar perdão dói. Mas é uma dor que cura. É a dor do bisturi do cirurgião divino, que corta o que está doente para que a vida possa fluir novamente. A promessa de Deus para aqueles que têm a coragem de enfrentar esse processo é uma das mais belas de toda a Escritura. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A renovação não é opcional para quem quer voar alto, é a condição. Talvez você esteja exatamente nesse momento de decisão, sentindo suas ferramentas velhas falhando, sentindo o peso nas suas asas. Não tema o processo. Não fuja para a morte lenta da conformidade. Tenha a coragem da águia. Suba ao monte da presença de Deus e diga: Senhor, estou pronto. Quebra o que precisa ser quebrado. Arranca o que precisa ser arrancado. Renova-me. Eu quero voar de novo. Conclusão: o voo da águia. Ao final desta jornada, a imagem da águia nos deixa com um legado de princípios poderosos. Ela nos ensina a ter uma visão que transcende o imediato, a usar as tempestades como impulso para as alturas, a valorizar a solitude como fonte de força e, acima de tudo, a ter a coragem de enfrentar o processo de renovação para continuar voando. A mentalidade de águia não é sobre ser perfeito ou invencível, é sobre escolher, todos os dias, não se contentar com o chão. É sobre entender que você foi criado por Deus para um propósito elevado e que Ele já te equipou com tudo o que você precisa para alcançar esse destino. A visão, a coragem, a resiliência, tudo isso já está plantado em seu espírito. Mas como um músculo, precisa ser exercitado. A escolha é sua. Você pode continuar vivendo como uma galinha, ciscando no chão, com medo da chuva e disputando migalhas com os outros. Ou você pode começar hoje a treinar a sua mentalidade de águia. Comece definindo sua visão. Pare de fugir das tempestades e comece a encará-las com fé. Separe momentos de solitude para se conectar com o Criador. E, se for o seu tempo, tenha a coragem de subir ao monte e permitir que Deus te renove, mesmo que doa por um momento. A promessa de Isaías é para você, hoje. Se você esperar no Senhor, se você confiar nele, ele renovará as suas forças. Você subirá com asas como águia. As limitações que te prendiam ao chão perderão o poder. As tempestades que te assustavam se tornarão suas aliadas.
E você descobrirá a alegria e a liberdade de viver a vida a partir da perspectiva do céu. Se esta mensagem despertou o chamado da águia em seu coração, não deixe essa chama se apagar. Se inscreva no canal Mindset Cristão, curta este vídeo e compartilhe-o com alguém que você sabe que também nasceu para voar. E para selar sua decisão, para declarar ao mundo espiritual que você está abandonando o chão e se posicionando no alto, comente abaixo com toda a sua força e fé. As minhas asas estão prontas. É hora de voar. Até a próxima mensagem.